Imagine você ter o poder de alterar a realidade do jeito que você quiser, mas mesmo com todo esse poder, a sua mente continua te sabotando de novo e de novo, te levando para ciclos intermináveis de depressão, onde ou você destrói o mundo ao seu redor, ou você destrói a si mesmo, literalmente se prendendo num loop temporal de eterno sofrimento. Isso daí é o que a gente vai estar falando hoje na série de animações Zeldum. É nome dramático, né? Essa é uma série que foi postada aqui no YouTube mesmo, pelo animador Ronununu, que é um contraste bom, né? O nome com as coisas terríveis que ele anima, aonde a gente acompanha a vida de eterno sofrimento da Zelda, mais exatamente a Zelda do Echoes of Wisdom, o jogo que saiu pra Nintendo Switch, e o seu ciclo interminável de autossabotagem, onde ela sempre acaba num cenário completamente tenebroso. Mas antes, quem diria, hoje vai ter live, exatamente, eu vou estar zerando o Mega Man X1 na live de hoje. Eu gosto bastante da série de Mega Man X, eu gosto de Mega Man no geral, aí eu tô meio nostálgico, falei, porra, pegar lá pra jogar, porque esse daí eu já joguei várias vezes, eu sei que é bom. Então hoje às 3 horas da tarde, cola lá na Kik, primeiro link na descrição pra tu poder acompanhar essa gameplay e a gente trocar uma ideia ali muito maneira. Mas beleza, agora vamos entender o que essa série que se trata. O já citado Ronunu é um animador ou animadora japonês, responsável não só por essas animações da Zelda, como mais recentemente várias animações de Silent Hill F, que apesar de não trazerem o mesmo sentimento ali, elas são muito boas porque ele tem um estilo bem único de fazer as coisas. Tudo é meio psicodélico, as coisas não têm uma forma definida, elas sempre estão mudando de acordo com a imaginação do cara. Me lembra bastante de animadores como o Felix Coolgrave, que ele ficou bem famoso aqui há uns anos atrás, principalmente no YouTube brasileiro, depois que ele fez Double King, que foi uma animação ótima, mas todo o trabalho do cara é muito bom. E eu, como vocês sabem, adoro animação, especialmente quando tem alguma coisinha bizarra ali no meio. Então, hoje eu vou estar destrinchando aí todos os episódios, só que eu quero deixar claro que isso daqui não substitui você ir lá e assistir, porque é outra pegada, tá ligado? São vídeos extremamente curtinhos, vai lá, dá uma vista que o bagulho é realmente muito bom. Só antes da gente começar, eu quero dar um pouco de contexto pra vocês sobre o jogo que ele tá se baseando pra fazer essas animações, que é o The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Winston, lançado pro Nintendo Switch. Esse é um jogo que a perspectiva foge do Link como protagonista e agora a heroína é a Zelda, onde ela tem um cajado capaz de clonar qualquer coisa que aquele cajado entre em contato. Isso é a mecânica principal do jogo, e o objetivo dela são fechar várias fendas que abriram por toda a Hyrule, então sugando as pessoas do reino e cuspindo clones distorcidos, aproveitando que diferente de qualquer outra pessoa no reino, ela é a única que consegue entrar, se movimentar lá dentro e sair, porque normalmente quem cai fica congelado no tempo e tá preso ali até alguém tirar. Dito isso, a gente começa no nosso primeiro episódio chamado Zeldum Echoes of Wisdom. Eu inclusive dei o nome da série de Zeldum, mas não tem um nome exatamente, eu só falei Zeldum porque é o nome do primeiro episódio. Aqui a gente vê uma Zelda já claramente abatida, evitando esse bichinho que ele é um personagem importante pro jogo. Toda vez que ele aparece, a Zelda evita ele, como se estivesse evitando algum tipo de responsabilidade, talvez por não querer fazer ou talvez por já ter perdido toda a esperança. E ao ver que ela tá tossindo sangue e a vida dela já tá literalmente acabando, ela clona a si mesmo, só que uma versão já muito mais animada até a Zelda explicar a única coisa que ela vai estar fazendo pro resto da eternidade, passar o cajado pra frente e usar o seu pingente pra destruir a última vida que ela tinha. Quando essa nova Zelda para pra notar a realidade que ela tá, ela já começa a perder a esperança, mas tudo pior é quando ela olha pro canto e vê quantas vezes esse mesmo ciclo se repetiu, sabendo que agora é só uma questão de tempo. Esse primeiro episódio acabou deixando muita gente que viu na época, inclusive eu, extremamente animado com essa ideia, porque pegou uma personagem completamente esperançosa, animada, assim, tipo, não, vamos fazer as coisas dar certo, já que em literalmente todos os jogos da franquia Zelda, ela é abençoada pela Triforce da sabedoria, então ela sempre vai estar tomando as decisões certas num momento ou outro, mas aqui é outra parada. A Zelda ela só se sabota e tudo fica mais óbvio nos próximos episódios. Aqui a gente já tem uma Zelda em uma realidade totalmente diferente, onde ela tá enfrentando o Ganon e não tá dando muito certo pra ela. Quando ela vê que ela tá prestes a ser derrotada, a Triforce aparece e, aproveitando os poderes que ela tem, ela decide dar aquela manipuladinha básica pra tirar o equilíbrio da Triforce e deixar ela ser apenas poder, se tornando a nova Rainha Demônio. E agora, com muito mais poder do que o Ganon, a boss fight fica
literalmente desigual pro lado do porcão. Ela derrota ele, consegue libertar o Link, mas pro azar dela, o Link não reconhece ela como a Zelda, e sim como outro Ganon. A Zelda mais uma vez nota que as decisões dela chegaram no objetivo que ela queria, mas não do jeito que ela queria. Então ela aprisiona o Link mais uma vez e cria uma cópia de si mesmo pra continuar vivendo aquela jornada e ir lá salvar Hyrule do que ela mesmo se tornou. E foi exatamente isso que essa Zelda fez. Ela derrotou o Ganon, só que dessa vez sem ter usado o poder da Triforce, salvou o Link e ao invés de ser coroada como uma heroína, ela foi presa numa masmorra e sendo obrigada a fazer um trabalho que não tem fim. Depois de muito tempo fazendo esse trabalho repetitivo, quando ela pensa que acabou, o Link aparece e entrega apenas mais trabalho pra ela fazer. E aí, viado, a Zelda já quebrou de novo. Ela até tenta fugir da torre e consegue, mas eventualmente as responsabilidades voltam pra ela. E ó, que isso? Referência a Berserk! Quando ela inevitavelmente volta pro castelo e o rei parece que vai ficar do lado dela, não. Ele só coloca ela ali pra viver aquele ciclo novamente, e é aí que ela decide criar uma nova Zelda pra viver a vida que ela já não pode mais. Essa nova Zelda, aproveitando a sua liberdade, mas ainda tomando cuidado porque ela tá sendo procurada, acaba se apegando um pouco demais no jeito com que as pessoas veem ela. Ela não se vê desse jeito que ela tá nos posters de procurado, mas ninguém consegue ver ela desse mesmo jeito. É literalmente como se a Zelda tivesse uma percepção diferente do mundo, e ela realmente tem. E pra mudar isso, ela decide usar a sua sabedoria pra clonar o próprio cérebro e forçar esse cérebro na mente de qualquer pessoa que não veja ela do jeito que ela se vê. Ela repete isso de novo e de novo com todas as pessoas de Hyrule, até todo mundo ter passado por essa lobotomia da Zelda. E por último, até mesmo o rei, que já sabia o que estava prestes a acontecer, mas não foi capaz de evitar nada. Essa série de animação ela não é linear, meio que as coisas acontecem como ciclos, onde uma Zelda consegue fazer alguma coisa que ou destrói o mundo ou destrói ela mesma, e aí outra Zelda aparece pra continuar dali pra frente. Então nem sempre elas estão diretamente conectadas, mas às vezes sim, que nem é o caso do nosso próximo exemplo, onde a Zelda vai ficando progressivamente mais irritada, com o fato de que não importa como ela se machuque, ela sempre perde a mesma quantidade de HP. Isso vai deixando ela progressivamente mais bolada, ela decide se curar, joga lixo no chão e acaba sendo presa pela polícia num carro PNG. Fugir da prisão obviamente não é um problema e ela decide colocar as coisas a teste, decidindo escalar até o sol. Depois dela ver que esse realmente era o caso, a vida começa a ficar um pouco mais depressiva, já que ela é praticamente imortal, e não ajuda muito o fato dela estar sendo observada no próprio quarto com uma câmera escondida no relógio, até que o Ganon e o Link aparecem pra tentar dar uma motivada nela ali e falar: ó, Zelda, você precisa continuar o seu papel nessa história. E bem forçada, ela coloca uma máscara pra conseguir lidar com a responsabilidade que ela tem, mesmo que ela nunca tenha pedido pra isso. Só que é óbvio que quando você faz uma coisa forçado, você precisa achar algum jeito de lidar com aquilo. E a Zelda acha comendo besteira, ficando sozinha e se prendendo em mundos que ela mesma cria pra conseguir lidar com essa realidade. Chegando até o ponto de quando ela começa a pensar se ela deveria fazer alguma coisa diferente, outras versões dela aparecem pra fazer ela ficar presa naquele ciclo depressivo, e ela meio que aceita. Pra deixar essa cena ainda mais estranha, essas Zeldas ficam falando que é boa noite em japonês, deixando a Zelda presa nessa depressão que ela tá passando. Depois a gente tem um episódio meio aleatório, onde a Zelda por algum motivo fica fixada em camas, e não só em fazer camas, como destruir, tacar fogo nelas. E o maluco da lojinha de cama, ele fica bolado com aquilo porque vai afetar as vendas dele. E aí ele bota na mente dele que ele vai ter que parar a Zelda. Mas a Zelda, infelizmente, é uma força um pouco poderosa e maléfica demais também. De novo, ele tenta parar a Zelda de algum jeito, mas nunca dá certo. Ela sempre consegue dar um jeito de dar a volta por cima e colocar o cara numa situação que ele, sem sombra de dúvidas, não queria estar. Até que quando a Zelda fica de saco cheio, ela pega essa máquina do tempo de Earthbound e volta no tempo pra quando o moleque era uma criança, pra levar ele ali num cantinho, e quando ele volta, ela colocou o cérebro dela nele. E isso faz com que camas sejam apagadas da existência, porque aparentemente aquele maluco inventou o conceito de cama, e isso quebra com a realidade. Essa uma mudança destrói
toda a Hyrule graças ao egoísmo da Zelda. Então, cansada de ter que lidar com pessoas, ter que lidar com trabalho, a Zelda decide ir pra um cantinho ali na floresta, se isolar pra viver a vida dela sem ninguém encher o saco. Mas não é isso que acaba acontecendo. De novo as pessoas vão indo ali pra aloprar a Zelda. E ela vai ficando cada vez mais com um saco cheio, até o ponto que ela estoura de novo. Literalmente abrindo uma fenda e atraindo as pessoas que ela sabia que não ia poder sair. E meio que ela descobriu que esse era o jeito pra resolver tudo. Se todo mundo tivesse congelado numa fenda, ela finalmente ia poder estar sozinha. Depois de matar o próprio pai, ela decide colocar o plano dela em ação de uma vez por todas, se tornando não só a nova rainha de Hyrule, como também a última. Mas ela tá feliz, ó lá, ela manda um passinho no final, é melhor que a gente viu da Zelda até o momento. Mais um episódio que eu honestamente acho mais perturbador e o pior final que a Zelda já teve é esse aqui agora. O mano vai lá e apresenta uma solução pra Zelda, que é um robô Zelda, onde se você der cordinha ali, ela pode fazer qualquer coisa que a Zelda pedir. E ela pede, obviamente, pro robô fazer o trabalho que ela não quer. A eficiência do robô é interessante, mas a bateria dele acaba rápido, e ela tem que ficar girando aquela manivelinha ali pra ele continuar funcionando. Então, em mais um momento épico de genialidade, ela usa a Triforce inteira pra dar uma bateria definitiva pro robô, e agora realmente ele consegue fazer qualquer coisa muito rápido. Só que como ele foi programado para servir a Zelda, ele vai realmente servir a Zelda. O robô impede ela de fazer qualquer coisa que faça mal para ela de algum jeito ou outro. E mesmo quando a Zelda tenta lutar contra, obviamente que ela não vai arranjar nada ali. O robô não começa só a resolver os pequenos problemas, ele resolve qualquer coisa com muita eficiência, chegando num ponto que a vida da Zelda é só existir. Quando depois de muitos anos a Zelda finalmente tá prestes a ir de base por velhice, o robô consegue achar um jeito de não deixar a alma dela sair do corpo e rejuvenescer a Zelda, fazendo com que esse ciclo seja eterno. Não importa o que a Zelda tenha, nem quanto tempo passe, ela vai ser a rainha de Hyrule pra sempre. Eu gosto muito desses conceitos de eternidade, só que de um jeito bem mais sofrido e distorcido, não algo bom como ser imortal. E o pior é que por mais que a gente tente sentir dó da Zelda, ela que meio causou isso nela mesma. E o último episódio que a gente tem até o momento é um episódio onde a Zelda tá no deserto enfrentando um inimigo, quando ela leva dano e decide colocar uma cama pra ela se healar. Mas como ela tá dormindo embaixo do sol, ela vai cozindo e o sol vai ficando progressivamente mais quente. Isso não tava só afetando ela, tava afetando o reino de Hyrule inteiro. Até o próprio rei já não tinha aguentado de calor. Mas a Zelda, mesmo tendo poder pra parar isso, ela decide se prender no próprio quarto, não lidar com nenhum desses problemas e só ver o mundo pegar fogo enquanto ela fica no quartinho dela, no ar-condicionado, ventilador e... não ajuda não. Eu acho que é bem melhor ficar jogando o Nintendo Switch ali no fresquinho. E meio que isso conclui todos os episódios dessa série até o momento, né? E eu acredito que definitivo, porque o maluco aí que faz, ele moveu pra outros jogos, né? Outras coisas. O que eu acho totalmente certo por parte dele, porque por mais que essas animações pareçam bem mal feitas e simples, elas devem dar muito trabalho, tá ligado? Principalmente pra juntar essas ideias e colocar de um jeito muito legal. É alguém que é talentoso e opta por fazer esse estilo mais simplista. Eu acho isso aí muito legal, mano. E papo reto, mano, o cara fez um trabalho perfeito em distorcer a personalidade da Zelda pra algo depressivo, algo triste, tá ligado? Algo que às vezes ela mesma coloca em si, mas às vezes ela só é uma vítima da ocasião. E não custa nada lembrar, o canal do maluco vai estar aí na descrição, entra lá pra vocês darem uma olhada nas animações por conta própria e terem a experiência completa, porque eu garanto pra vocês que a experiência vai ser muito mais interessante do que com a minha simples narração. Mas bom, rapaziada, por hoje o vídeozão vai ficando por aqui. Queria compartilhar bizarrices, tá? Eu tinha que compartilhar minhas bizarrices. Meio que esse canal é isso, né? Falar de assuntos que eu tô interessado no momento e falar dos meus gostos esquisitos. É bom que eu vou transformando vocês nos meus esquisitinhos. Mas por hoje eu vou ficando por aqui, só que não sem antes deixar a mensagem final do vídeo, que é... Tem live, não esquece, tem live, 3 horas live, primeiro link na descrição, live, 3 horas live.